Oi, gente, eu sou Cida Vanderpaz e aqui começando o programa Vida em Movimento em Fireflix e SBT. E hoje, gente, no nosso programa, nós vamos contar a história do rodízio aqui nos Estados Unidos. Você sabia que foi um brasileiro que trouxe o rodízio aqui para os Estados Unidos? Isso mesmo, então entre feijoada e picanha, nós vamos conhecer esse homem que criou esse império aqui nos Estados Unidos. E hoje eu tenho o G Ferreira, que está no programa com a gente. Ele já está lá, sabe, esperando para mostrar quem é essa pessoa. Então, G, pega aí. Obrigado, Cida, obrigado. Hoje uma entrevista muito especial, uma entrevista que a gente estava esperando há muito tempo. Hoje vamos falar sobre um brasileiro que veio cedo para a América e estava com a disposição de lutar. Eu tenho o prazer aqui hoje, o Vida em Movimento, de entrevistar meu grande amigo, Ivan Outreira. Ivan, muito obrigado por a sua vida corrida, ter deixado um tempo para a gente poder falar desse sucesso seu. Muito obrigado. Não, eu que agradeço, né, essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história, da trajetória dos meus últimos 40 anos aqui nos Estados Unidos. Olha, e vocês vão se impressionar o arrojo, o desempenho e a vontade, principalmente a vontade de vencer, tá bom? Ivan, você chegou aqui com 22 anos na América, certo? Correto. Chegou com 22 anos e quando que você falou assim, eu acho que eu vou mostrar para os americanos uma coisa que muito assim legal do Brasil, eu vou trazer para os americanos? 13 anos depois. Demorou 13 anos para mim trazer essa ideia para os Estados Unidos. Mas, claro, eu tinha meu projeto de vida primeiro, né? Eu tinha que terminar meus estudos, fazer minha faculdade, ter minha experiência profissional, que eventualmente abriram as portas para que eu pudesse lançar a primeira churrascaria estilo rodízio nos Estados Unidos. Não, vocês ouviram bem. Primeira churrascaria. As pessoas têm uma ideia diferente, né? Que não, já houve outra churrascaria. Você que introduziu o conceito de rodízio nos Estados Unidos. Sim, de espeto corrido, exatamente, nesse nível profissional, né, que a gente chama. Sim, a Rodízio Grill foi a primeira nos Estados Unidos. E que ano que foi isso, Ivan? E nós servimos o primeiro cliente em 96. 96, olha, em 96 para cá. Mas me diga, Ivan, como que você explicou pro americano, olha, você pode comer carne à vontade até você não aguentar mais. Como foi isso, introduzir pro americano esse conceito do rodízio? Eu vou voltar um pouquinho. Certo. O interessante é que eu tive essa experiência, né? Só que foi com o presidente e o CEO da PepsiCo, porque eu trabalhava na PepsiCo na época, e a gente abriu a loja 10.000 da Pizza Hut no mundo, foi em Alphaville, em São Paulo, na época, né? Foi em 92, ou 93, se não me engano. E aí a gente fez um grande evento, o Pelé inaugurou a loja, a gente tinha uma faixa enorme, falando 10.000 de papel, e o Pelé pegou uma bola e chutou e rasgou a faixa no meio, né? E aí, uma das coisas que eu planejei para a cúpula toda da PepsiCo, que é Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Pepsi, uma Chips, é uma empresa gigantesca. É um conglomerado. Um conglomerado muito grande. Aí eu levei o grupo numa churrascaria em São Paulo para que eles pudessem ter uma coisa autêntica, uma coisa diferente. E eles ficaram fascinados, e eles ficaram falando, por que nós não temos nada disso nos Estados Unidos? Peraí, então esse foi o gancho? Essa foi a abertura, aí que veio a primeira sementinha na cabeça. Eu falei, pô, legal, interessante, né? Aí eles começaram a debater, não dá para ganhar dinheiro, é muita carne, não tem como você fazer dinheiro vendendo tanta carne, ou vai ser muito caro. Eles ficaram debatendo se daria certo ou não daria certo, e aí acabou. Aí eu voltei, né, para a sede, voltei para os Estados Unidos, aquilo ficou na minha cabeça, encurtando a história, eu montei um plano de negócio, aí eu consegui um capital inicial no Brasil, e o suficiente para abrir as duas primeiras casas da Rodízio Grill nos Estados Unidos. Eu saí da PepsiCo, e eles falaram, você tá louco, você está com uma carreira muito boa aqui, por que você vai sair? Você vai se dar mal. Eu falei, se eu não tentar agora... Imagina se você tivesse ouvido eles, né? Não, você largou uma coisa boa por uma melhor. Porque você tinha essa visão do futuro, né? Você tinha essa visão. Ivan, da primeira que você abriu, que foi aqui em Utah, né? No Colorado. Correto. Depois você veio para Utah, que abriu a sua, inclusive a segunda. E hoje, 30 anos depois. Inclusive você vai fazer aniversário, né?
A companhia está fazendo aniversário. Sim, o mês que vem a gente começa a comemorar os 30 anos da Rodízio Grill e a gente está com mais 3 lojas em construção e 26 lojas, né, em operação. Então é quase uma loja por ano, né? Mas crescendo com os próprios recursos, nós não tivemos apoio de banco, de grandes investidores nem nada, é só com o próprio crescimento da empresa, sendo bem disciplinado e apesar das crises, dos Covid e tudo, a marca é muito forte, o cliente americano ama o conceito e a gente opera bem e é retribuído, né, pelos clientes americanos. Eu lembro muito bem, porque indo na churrascaria, no seu rodízio, é muito interessante ver os americanos, da primeira vez, pedindo, põe mais, e você explicando com aquele negócio verde e amarelo, dizendo, olha, se você deixar no verde, vai passar sempre, eles pensam que é uma vez só. É uma coisa que realmente impactou a culinária americana, não foi? Sim, a gente teve que treinar o cliente, porque exatamente, eles falam, não, me deixa um monte disso aqui que eu gostei, mas a carne fica fria, você perde a qualidade, a gente explica tudo isso para ele, falou, não, vai de pouco em pouco e você pode ficar aqui 3 horas se você quiser, e teve uma educação do povo assim, e mesmo do lado da churrascaria, não existiam, né, os cortes brasileiros aqui nos Estados Unidos, então a gente teve que adaptar, conversar com frigoríficos, conversar com fornecedores, para dividir os músculos, né, diferentemente do que eles faziam nos Estados Unidos. Dos cortes brasileiros? Os cortes brasileiros são acho que 22, 23 cortes e aqui nos Estados Unidos eram 14, 15 cortes. Então eles pegavam um corte, por exemplo, a alcatra, era alcatra. Eles não separavam a maminha, não separavam a picanha, então era uma coisa só e eles cortavam no meio a picanha, cortavam no meio a maminha. Então... Me diga um negócio, e como que o americano falava picanha? Ainda tem dificuldade de falar picanha? Como... Ah, tem, é picanha. Isso aí não tem jeito. Ivan, uma outra pergunta. O Vida em Movimento é expandido para o Brasil, para muitos lugares nos Estados Unidos também, para muitos lugares, e tem muitas pessoas que assistem o programa, muitos empresários, muitas pessoas que querem investir. Hoje, qual que é a sua opinião ou o seu conselho que você pode dar para a pessoa que tem um sonho, que tem uma coisa para poder investir até em outro país? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque eu já vi muita gente tentando, falhando, e muita gente tentando e sendo bem sucedido. A primeira disciplina, né, que é uma coisa extremamente desafiadora, principalmente para a nossa cultura de brasileiro, né? Eu, como brasileiro, posso dizer que sim, nem sempre o brasileiro é disciplinado. E fazer uma coisa abrangente. Eu nunca fiz a rodízio para brasileiro. Ela é autêntica. Qualquer brasileiro que vier jantar no rodízio vai se sentir bem-vindo, vai sentir que está em casa, porque as receitas são todas nossas, receitas de família. Mesmo agora minha mãe não contribui mais, mas o meu chefe culinário, ele é gaúcho, então a gente sempre mantém aquela autenticidade. Mas nunca focando só nos brasileiros. Porque não daria, né? Porque não daria, exatamente. Você iria morrer de fome, você ia abrir no mercado pequeno e ali ia ser seu universo. Mas como a ideia era abranger os Estados Unidos inteiro, então a gente fez uma coisa voltada para o público americano. Tudo que é bom dura pouco, adoraríamos ter ficado aqui várias horas com você, você tem história, mas infelizmente temos que acabar. Pela Empire Flix, pelo SBT e também pela Vida em Movimento, nós queremos agradecer hoje. E Cida, é com você aí nos estúdios. Então, gente, nosso programa terminando aqui por hoje, mas na próxima semana tem mais. Se vocês gostaram, que delícia, não é? Quero agradecer o G Ferreira por ter trazido o Ivan Otreira aqui no nosso programa. Que entrevista maravilhosa. E, gente, essa entrevista me deu uma fome e, claro, eu não poderia deixar de vir aqui, não é? Para conhecer o rodízio e saborear a nossa comida brasileira. Muito obrigada pela sua audiência e encontramos vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Agora eu vou comer, gente.